Fala galera, eu sou Paulo Pires e você está no canal do Museu Vascaíno. Esse é mais um vídeo da série Camisas e Suas Histórias. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro de 1974, mostrando alguns itens do acervo, como as duas camisas usadas na campanha e também a faixa de campeão conseguida pelo Vasco. Então se você quer ver esses itens e quer conhecer um pouquinho da história desse campeonato de 74, fica ligado aqui comigo que logo depois da vinheta a gente já começa o vídeo. E para começar esse vídeo, eu antes quero contar um pouquinho dessa história do campeonato de 1974. O título brasileiro do Vasco em 1974 foi a primeira conquista nacional de uma equipe carioca. Tinha o nome oficial de Campeonato Nacional de Clubes e a forma de disputa era com 40 clubes divididos em dois grupos de 20 times cada, jogando entre si em turno único. Nessas imagens a gente pode ver a quantidade de clubes que acabaram participando desse campeonato. Inclusive alguns deles hoje em dia nem existem mais e outros que existem não têm tanta importância a nível nacional, como por exemplo esses que eu acabei marcando de vermelho aí para vocês poderem ver. A forma de classificação para a segunda fase era com os 10 primeiros de cada grupo, mais os 2 melhores independente de grupo e mais os 2 clubes com a melhor arrecadação e público. No caso, pelo grupo A, além dos 10 primeiros, o Fluminense se classificou como um dos maiores em arrecadação e no grupo B, além dos 10 primeiros, se classificaram também Goiás e Palmeiras como os 2 outros maiores pontuadores e também o Nacional, que assim como o Fluminense, ficou entre as maiores arrecadações da primeira fase. A segunda fase foi dividida em 4 grupos com 6 clubes cada, novamente jogando entre si e em turno único, se classificando somente o primeiro de cada grupo, que no caso foram Cruzeiro, Vasco, Santos e Internacional. Esses 4 se classificando para a fase final, que foi um quadrangular com os 4 clubes jogando entre si e mais uma vez em turno único, sendo que o clube com mais pontos se tornaria o campeão brasileiro. E o Vasco, de certa forma, era o azarão ali entre os 4 clubes que se classificaram para o quadrangular final. Mas começou bem com uma vitória de 2-1 sobre o Santos de Pelé, com gols de Luiz Carlos e Roberto Dinamite. E o Pelé que acabou também fazendo o gol do Santos. E com essa vitória e o empate entre Cruzeiro e Internacional, o Vasco acabou como líder do quadrangular nessa primeira rodada. Na partida seguinte, o Vasco foi a Minas e conseguiu um empate de 1-1 com o Cruzeiro, dessa vez com um gol de Alfinete. Com esse empate e com a vitória do Santos sobre o Internacional, o Vasco ia para a última rodada dependendo de si mesmo para se tornar o campeão brasileiro. Uma simples vitória contra o Inter já lhe dava o título. Mas infelizmente não foi bem isso que aconteceu. O jogo terminou 2-2 com gols do Vasco de Roberto Dinamite e Zanata, mas o Vasco de qualquer forma começou o jogo vencendo de 2-0 e acabou deixando o Inter empatar já próximo do final do jogo. E com a vitória do Cruzeiro de 3-1 sobre o Santos, o quadrangular final terminou empatado entre Cruzeiro e Vasco com 4 pontos ganhos e pelo regulamento deveria ter um jogo extra para definir o campeão. E por conta de ter a melhor campanha somada nas 3 fases, o Cruzeiro teria o direito de jogar esse jogo extra no Mineirão. Mas o regulamento da competição também determinava uma punição para o clube que se envolvesse em algum tipo de agressão ou tentativa de agressão. E no jogo anterior entre Cruzeiro e Vasco, em Minas, aconteceu exatamente isso. Uma confusão entre um dirigente do Cruzeiro e o árbitro da partida. E com isso, o Vasco acabou entrando com um pedido de mando de campo na CBD, alegando exatamente essa confusão que teve no jogo de Minas, onde um dirigente do Cruzeiro chegou até a agredir o árbitro, e o Vasco acabou se aproveitando disso e conseguiu reverter o mando, levando o jogo para o Maracanã. Existiram até alguns boatos que o próprio time do Cruzeiro não se manifestou muito contrário, preferiu até dessa forma, muito por conta de estar de olho na renda. E aí a gente tem o time posado já do jogo final contra o Cruzeiro no Maracanã. Mais uma vez aí o time posado, dessa vez uma foto colorida. E a gente pode reparar a camisa que foi utilizada nesse jogo final, a camisa preta que a gente vai mostrar já já. O jogo terminou 2-1 para o Vasco. A imagem da comemoração do primeiro gol do Vasco, gol do Ademir, aos 14 minutos do primeiro tempo. Aos 19 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro marcava o seu gol de empate com Nelinho, um golaço com um chute de fora da área. Mas o Vasco fez seu segundo gol com Jorginho Carvoeiro aos 33 minutos do segundo tempo. E com esse placar, o Vasco se sagrou campeão brasileiro de 1974. Os cruzeirenses reclamam muito do jogo por conta de um gol deles que foi anulado. Mas acabam se esquecendo também de contar que o Vasco também teve um gol anulado quando o placar já estava 1-0 para o Vasco. E esse gol anulado com certeza seria um gol que poderia dar uma tranquilidade maior ao Vasco durante o jogo. E que me perdoem meus amigos cruzeirenses, mas isso tudo não passa de um chororô, como a gente diz hoje em dia no futebol.
E contada toda essa história, bora agora falar um pouquinho dos itens que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que é isso que vocês estão esperando, né? Então, para começar, mostrar aqui para vocês a camisa branca, o uniforme branco dessa competição, que o Vasco usou nessa competição. Não é a camisa da final, mas é o mesmo modelo que foi usado na final, sendo o uniforme branco que foi usado durante o torneio, o campeonato inteiro, também em outras partidas. Essa aqui é uma camisa de numeração 18. Essa aqui acredito até que tenha sido mais de 75, que é o mesmo modelo, mas o modelo usado em 74 foi esse também. E eu falo que pode ser de 75 por conta da numeração ser 18, que não era uma numeração utilizada comumente em campeonatos normais, né? O brasileiro ali a gente tinha 5 jogadores na reserva, até o número 16 geralmente, o 12, 13, 14, 15, 16, e numerações a partir de 17 geralmente eram usadas só em torneios internacionais, como por exemplo a Libertadores de 75. E no caso a gente pode ver, essa camisa aqui é uma camisa da marca Atleta, a etiqueta Atleta aqui a gente vai ver aí melhor nas fotos, nas imagens que eu vou colocar para vocês. Tem a cruz de malta bordada, costurada direto em cima da camisa, com uma borda branca bem bonita, que particularmente eu gosto bastante da cruz desenhada nesse formato, com essa particularidade da borda branca. Os números também todos costurados, um pano costurado, bordado por cima da camisa. Essa gola em Y, que nesse caso dessa camisa ela tá um pouquinho aberta aqui, porque como a gente pode reparar também nas imagens, se a gente pega, por exemplo, o Jorginho Carvoeiro ali agachado, primeiro da esquerda, a gente nota que a gola dele tá bem aberta. Se a gente pegar o Alfinete lá em cima, em pé, à direita, o primeiro da direita, a camisa dele tá com a gola bem fechada, assim como a do Roberto também tá um pouco mais fechada. A do Fidelis, acima do Roberto, também tá um pouco mais fechada. A maioria dos jogadores tinha essa gola aberta, justamente porque deveria ser uma camisa que incomodava, que deveria ser apertada, essa gola muito fechada, e apertando o pescoço eles deveriam puxar para esgarçar e acabar fazendo esse desenho dessa costurazinha aqui um pouquinho mais aberta. Aí na imagem a gente já vê a foto do uniforme branco, da camisa branca, com as mesmas características. Da mesma forma que eu falei, também alguns jogadores apresentando essa gola aberta. Nessa foto, inclusive, a maioria tá com a gola bem esgarçada. E existem até algumas pessoas que eu já vi falando que a camisa poderia ter sido de 2 modelos. Uma com a gola mais aberta e uma com a gola mais fechada. E isso, na verdade, não acontece. Porque a camisa é exatamente um modelo único, com a gola Y, e que as camisas abertas, elas são abertas pelos próprios jogadores. Muito provavelmente, por essa gola ser uma gola que apertava o pescoço e acabava incomodando os próprios jogadores. E depois de mostrar a camisa branca, eu vou mostrar para vocês agora um outro item, que seria a faixa de campeão. Era bem comum, na época, terem essas faixas de campeão, que seriam as faixas bordadas, as faixas oficiais, distribuídas para os atletas. Para os atletas, comissão técnica geralmente também recebia. Então são as faixas bordadas, elas são todas bordadas, a gente vai ver melhor nas imagens que eu vou mostrar para vocês. Tem o escudo do Vasco bordado, costurado aqui também embaixo. A faixa toda bordada, com as letras bordadas. É um item muito bacana que eu gosto muito particularmente. Eu tenho várias faixas dessa de campeão. E o Vasco acabou recebendo essa faixa num jogo amistoso contra a equipe do Sporting de Portugal, onde o Sporting havia sido campeão português e o Vasco fez um jogo amistoso em São Januário e as duas equipes acabaram trocando as faixas de campeão. E aí nas imagens a gente pode ver o De Aranha, que havia jogado no Vasco ali no final dos anos 60, início de 70, trocando faixa com Alci Portela, que era o capitão da equipe vascaína na época. Inclusive essas imagens são imagens de um álbum oficial do clube com fotografias da partida. E agora, para encerrar, eu vou mostrar para vocês a cereja do bolo desse vídeo. Seria exatamente a camisa do título, a tão sonhada camisa do título na mão dos colecionadores. Essa é uma camisa muito rara, que só eu e mais um outro colecionador temos, pelo que a gente conhece, pelo que a gente sabe aí nesse meio do colecionismo vascaíno. E tá aqui a camisa preta do título de 1974, assim como a camisa branca que a gente já mostrou. Tem as mesmas características, essa gola em Y, né, que a gente chama gola Y. Essa aqui ela já está um pouquinho mais fechada do que a camisa branca que eu mostrei, mas de qualquer maneira ela tem ainda um dedinho mais ou menos aqui de descosturada. Ela também sofreu um desgastezinho aqui, deu uma arregaçada nela, digamos assim. Camisa também da marca Atleta, como a gente também vai poder ver aí nas imagens. Numeração 15, mais uma camisa de numeração reserva. Infelizmente eu não tenho uma camisa de numeração titular, que eu gostaria muito de ter. Se Deus quiser eu ainda vou conseguir
para trocar na coleção e ter uma camisa de um jogador que a gente possa identificar, porque numeração reserva acaba sendo difícil. Então o Vasco nessa época jogava muito pouco de preto, por isso é bem difícil a gente encontrar a camisa preta desse período. E essa de 74 em específico é uma camisa bem rara. Então uma camisa bem especial da coleção, uma das que eu mais gosto. E essa é a camisa do nosso primeiro título nacional, o primeiro título nacional de uma equipe carioca, como eu falei lá no início. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo de hoje, essa história bacana que eu trouxe para vocês, esses itens que eu mostrei um pouquinho diferente hoje. Hoje a gente tentou fazer alguma coisa aqui num formato um pouquinho diferente. Espero que vocês tenham curtido. Peço aí para vocês, se curtiram o vídeo, deixa o like aí no vídeo, clica aí no joinha, que isso é bem importante pra gente. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo, compartilha o canal aí com os amigos, divulga aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, porque a intenção do canal aqui é a gente tentar chegar no maior número de vascaínos possível. E para isso eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera!